Esse exercício tem como objetivo demonstrar os comandos de modularização e também a parte de manipulação com arquivos. Utilizaremos para a resolução desse exercício a linguagem Pascal, utilizando o compilador Pascalzinho. Vamos ao enunciado. Faça um algoritmo que crie uma variável do tipo record e também do tipo arquivo, contendo código, nome e idade. Crie um procedure para criar ou abrir o arquivo de dados. Crie uma procedure que faça os cadastros. Crie uma procedure que imprima o relatório a partir de um determinado registro até o final do arquivo de dados. E também faça uma função que calcule a média de idade entre todos os registros existentes no arquivo. Então veja, basicamente esse exercício vai ficar com a seguinte, vamos dizer assim, cara, né? Olha, nós vamos ter o programa principal, onde nós vamos ter um menu lá para acessar o cadastro, o relatório, calcular a média de idade e uma opção sair, né? Então cada opção dessa de menu vai ser uma procedure ou uma função. Então no caso aqui, quando a gente vai para o cadastro, a gente vai chamar aqui a procedure de cadastro. A opção 2, relatório, nós vamos para um relatório. A opção 3, média e idade, nós vamos lá para a função para calcular a média de idade. Né? Além disso, nós vamos ter uma procedure aqui para abrir ou criar o arquivo, né? Usando o nosso rewrite ou reset lá, ok? E então é basicamente isso. Então agora nós vamos lá para o compilador Pascalzinho e vamos começar a fazer o nosso algoritmo, ok? Vamos estruturar ele lá. Então vou dar aqui o nome de exercício em módulos, ok? Vamos deixar aqui a área então de declaração de variáveis. Aqui depois nós vamos ter as nossas procedure e function, ok? Então nossa procedure aqui begin end, ponto e vírgula. Nossas funções begin end também. E aqui nosso programa principal, ok? Então inicialmente vamos criar nossa variável lá, né? Então vamos, antes da definição das variáveis, na verdade vamos criar o nosso type, nosso tipo de dado que eu vou chamar de cliente, né? Que vai ser do tipo record. Então quais são as colunas que vão existir lá? Código, então vou chamar de código do tipo integer, código do tipo integer, código e idade, né? Do tipo integer. Então código, vírgula, idade do tipo integer e, além dessas duas, nome do tipo string. Tranquilo? Então aqui são 3 variáveis. Vamos colocar aqui o nosso end, finalizando, né, o nosso tipo de dado. Beleza. Então agora aqui na declaração das variáveis eu vou criar uma variável do tipo memória, né? A variável que vai ser do tipo cliente. Então essa é a minha variável de memória. Vou até colocar a observação aqui, ó. Var de memória. E aí eu vou ter uma outra que eu vou chamar de arc do tipo file of cliente. Essa variável é a nossa variável de arquivo. Bom, além disso, nós vamos ter outras variáveis que depois a gente vai definindo aqui. Tranquilo? Então, por enquanto, são essas. Vamos lá, então, para o nosso programa principal. Está aqui, begin end principal. Né? Vou deixar até aqui, ó, o begin end aqui em maiúsculo, para a gente identificar que esse é o programa principal. Bom, no programa principal, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a questão do menu. Então, vamos começar aqui com uma estrutura de repetição, útil. Vamos ter um teste aqui, e depois aqui fora eu vou colocar já o nosso VLN para parar na tela. Ok? Acho que aqui é importante verificar isso. Bom, aqui dentro do repeat, então nós vamos fazer o nosso menu. Então, write ln, vamos colocar aqui só assim, menu, né, para aparecer bonitinho lá. Aí no write ln com a primeira opção de menu, ou seja, digite 1 para cadastro, write ln 2 para relatório, né?
opção, está faltando, fecha parênteses aqui. Em outra opção 3, 4 e mais uma opção para pegar a informação. Então 4, então, opção 3 é média idade, né? Opção 4 é sair, e aqui na verdade eu vou entre com a opção esse ponto igual, e aqui eu vou deixar sem LN para ficar na mesma linha aqui, para pegar os dados na mesma linha. Vamos ver, então eu vou colocar uma variável opção que vai ser do tipo integer, e aí depois eu caio no case opção off, e aí tem o do case, e aí aqui eu vou ter a seguinte situação: se ele digitar 1, né, eu vou ter aqui alguma rotina. Então eu vou ter isso para opção 1, 2, 3, 4 e o else. Então aqui é o nosso else, né? Então, se ele digitar 1, ele vai cair no cadastro. Nós podemos até colocar aqui já a chamada de uma procedure, né? Cadastro. Vou deixar sem parâmetro, sem nada, porque a gente não sabe como é que vai se comportar isso. A opção 2, ele vai chamar uma procedure relatório, né? Relatório, também vou deixar sem parâmetro por enquanto. A opção 3, o que ele vai fazer? A opção 3, ele vai para a função, ou seja, vai para calcular a média. Então eu vou colocar aqui uma função chamada média idade. Por enquanto eu vou colocar assim. A opção 4 é sair. Opção 4 é sair, então só vou dar uma mensagem, write ln, né? Fim de execução. E opção 5, a mensagem de valor inválido, né? Write ln, vamos colocar aqui uma mensagem de opção de menu inválida. Só pra gente, bom, saindo do case, então eu tenho o end do case, né? Então vamos agora, então, já que nós definimos aqui o nosso menu case, vamos agora então para a nossa primeira a nossa primeira procedure, que vai ser o que? Abrir arquivo, né? Então eu vou criar uma procedure aqui, ó, abrir arquivo. Vou chamar ela aqui, então eu vou ter uma procedure chamada abrir arquivo. Vamos construir essa procedure, né? Essa procedure então vai ser a nossa primeira procedure aqui. Vou colocar ela aqui com o nome, né? E vamos fazer ela aqui. Bom, primeira coisa, o que nós temos que fazer? A questão de nós associarmos, né, a variável do tipo arquivo com o arquivo físico. Então, usando o comando assign, nós vamos colocar aqui a nossa variável do tipo arquivo, vírgula, onde vai estar esse arquivo. Então, esse arquivo vai ser um arquivo chamado dados.uni de universidade, que vai estar no mesmo diretório. Não vou colocar aqui C2 ponto, D2 ponto, vou colocar só assim, que daí essas informações vão estar sendo gravadas nesse arquivo, e esse arquivo vai estar no mesmo diretório onde vai estar o código fonte, né, desse arquivo aqui. Inclusive, vamos salvar esse cara aqui, né? Vamos salvar esse cara aqui. Eu vou salvar aqui como exercício menu. Menu não, desculpa. Módulo. Tá, então só para a gente não perder ele aqui, beleza. Então, fiz aqui o link, né, entre a variável do tipo arquivo, ok? Que nós vamos estar usando aqui na manipulação dentro do nosso código-fonte, com o arquivo físico. Beleza, feito isso, nós temos que fazer aquele esqueminha de testar se deu erro ou não, né, na criação do arquivo. Então, i menos, a gente faz a abertura com o reset arq. Se não der erro, né, então já vamos habilitar novamente aqui a questão
do erro, só para que a gente consiga então colocar dentro da variável result se ela é diferente de zero. Se for diferente de zero, é porque ocorreu algum erro aqui nesse comando e ele colocou o código de erro dentro dessa variável result. Não é isso? Então eu vou criar com rewrite arg. Assim, então, se ocorreu algum erro, eu sei que não existe o arquivo, então eu crio com rewrite. É basicamente isso que nós temos que fazer nessa função, nessa procedura, desculpa. Então, aqui, já vou declarar aqui a variável opção do tipo integer, que nós utilizamos elas lá no programa principal. Aqui é a declaração das variáveis globais. A nossa procedura de abrir arquivo, acredito que seja isso. Agora vamos criar mais uma procedura aqui, que é a nossa procedura cadastro. O que a nossa procedura de cadastro vai fazer? Fazer o cadastro dos nossos dados no arquivo. Então, primeiro nós temos que pedir as informações. Write, vou colocar aqui, código. Então, o cara vai entrar com o código. Aí eu vou pedir read, que a variável de memória é cli.code. É isso? Então, agora eu vou fazer isso para nome e idade. Então, entre com o nome, entre com a idade. Então, aqui vai ser entre com o nome, vou deixar um espaço aqui, entre com o nome e cli.nome. E aqui entre com idade. Então, vamos alinhar aqui. Aqui e aqui cli.idade. Estando com essas informações na variável de memória, eu vou gravar isso no arquivo. Então, write no arquivo arc, qual a informação? Todo o nosso registro cli. Bom, vamos gravar, beleza, vamos gravar no arquivo, só que nós temos um problema aqui. Quando eu abro o arquivo com reset ou com reset, depois que o arquivo tiver informações, ele abre o arquivo e posiciona o cursor, ou seja, o ponteiro na posição 0, ou seja, na primeira posição do arquivo. Então eu tenho que fazer com que ele vá para o final do arquivo, para que as informações não sejam sobrepostas. Então, arc file size arc. Então vou dar um seek nesse arquivo, para que ele vá para o final do arquivo. E eu consigo, então, inserir novas informações no arquivo. Então, eu vou para o final do arquivo, coloco essas informações em memória, e depois gravo no final do arquivo. Ou seja, por quê? Porque eu vou estar no final do arquivo com esse comando aqui. Então, vou até colocar aqui, vai para final do arquivo. Ok? Bom, então, o cadastro, se a gente for ver, é basicamente isso. Ok? Então, eu vou só garantir aqui que essa informação, que os códigos aqui comecem numa linha. Então, vou colocar um write ln aqui. Então, deu um seek, foi o write ln, aí ele começa, entra com o código, entra com o nome, entra com a idade, grava isso no arquivo, grava no arquivo, posso até colocar assim, write ln, uma mensagem, cadastro realizado com sucesso, e colocar aqui, se bem que essa mensagem aqui, a gente pode colocar, sabe onde? Depois que ele voltar dessa procedura. Então, lá na chamada, eu vou para o cadastro, eu vou para a procedura de cadastro, a hora que ele voltar, eu já sei que o cadastro não foi realizado com sucesso. Então, eu coloco essa mensagem aqui, cadastro realizado com sucesso, e coloco aqui um read ln, só para ele parar na tela e a gente vê essa mensagem aqui. Bom, feito isso, o cadastro foi realizado com sucesso. Agora, pessoal, nós temos que fazer o quê? A nossa procedura do relatório. Então, vamos lá, a hora que a gente for aqui na opção 2, relatório, ele vai pegar e vai vir para a opção 2 e vai para o relatório. Mas veja,
o nosso relatório, ele pede para falar assim, ó, eu quero relatório a partir da posição tal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pedir aqui para o usuário, antes de ir para a função, para o processo de relatório, vamos pedir assim, ó, write relatório a partir da posição, e aí a gente coloca dentro de uma variável pos de posição, né, a posição que o usuário vai informar para a gente. Bom, a gente só tem que fazer um teste aqui, né? Vamos fazer vamos colocar tudo isso daqui, ó, dentro de uma estrutura de repetição, repeat. E aí a gente vai identificar isso aqui. Então a gente entra com a posição, e a gente tem que testar o seguinte aqui, ó, se pos, ou seja, se a posição for menor que 0, né, ou a posição for maior, igual ao tamanho a quantidade de registro, file size, arc, ou seja, a quantidade de registros, então, then, eu dou uma mensagem, write, ln, vamos colocar aqui uma mensagem, posição inexistente, digite novamente. Tranquilo? Digite novamente. Aí a gente faz o seguinte, aqui, ó, a gente coloca until, ou seja, ele vai ficar aqui dentro dessa estrutura de repetição até que pos seja maior ou igual a 0, e esse teste aqui, né, pos, o contábil desse teste, né, enquanto menor que file size, ou seja, enquanto for menor que o tamanho, a quantidade de registros que tem no arquivo. Feito isso, se eu passar então desse teste aqui, é porque eu digitei uma informação válida, né? Então, basta eu fazer o que agora? Chamar o relatório, então chama o relatório levando pos, ou seja, a partir de qual posição eu quero o meu relatório. Tranquilo? Bom, feito isso, posso ir lá para a minha procedure, então, relatório. Ok? Então, vamos ver aqui. Ó, vamos criar nossa procedure de relatório. Pode ser depois da procedure de cadastro, não tem problema. Então, vamos colocar aqui procedure relatório. Nós vamos, então, agora receber um parâmetro que é o nosso pos. Então, o nosso pos eu vou chamar aqui de posição. Vai ser um valor do tipo integer, né? Vai ser um valor do tipo integer. E aí aqui dentro nós vamos ter o nosso begin da procedure. A nossa procedure, bom, inicialmente eu vou ter que posicionar, né, no nosso arc em qual posição eu quero. Então, seek posição, ou seja, vai para a posição que eu quero iniciar o comando. E aí eu faço um while enquanto not end of file, end of file, que é o nosso arquivo, enquanto não for final de arquivo, né? Eu faço o quê? Eu faço um begin end mostrando as informações, né? Então, quais vão ser as nossas informações? Vão ser as informações aqui do cadastro. Então, eu vou pegar aqui, ó, só para facilitar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou selecionar aqui, vou dar um tab, só para identificar aqui, beleza? Então, vamos lá. Código. Então, ele vai imprimir o código, ou seja, cli.code, vírgula, cli.nome e aqui cli.
cli.idade. Bom, lógico, antes de eu imprimir as informações, eu tenho que trazer essas informações para memória, que está no arquivo. Então, read arc, vírgula, cli. Eu trago essas informações para memória, para a variável de memória, cli. Tranquilo? Feito isso, então, eu imprimo aqui as informações. Eu posso até colocar uma outra informação aqui, ó. Write ln, assim, posição ou cadastro, espaço, vírgula, file pos arc. Aí ele vai nos informar aqui em qual posição do arquivo que ele está imprimindo, só para a gente acompanhar aqui, né? Então vamos lá, cadastro, aí aqui tem que ser o write ln, para que ele não fique tudo na mesma linha e vire aquela bagunça, né? Tá, então eu imprimo essas informações, tá? Volto e vou fazer isso enquanto não for o final de arquivo. Então eu vou imprimir essas informações a partir da posição que o usuário quer. Se ele informar, eu quero a partir da posição 10, eu dou um seek na posição 10 e começo então, né, a imprimir as informações, eu trago para a memória e imprimo até que ele atinja o final do arquivo. Acredito que a rotina para cadastro seria essa. Assim, depois a gente pode fazer alguma melhoria aqui, mas acredito que o básico seria isso, tá? O que nós podemos colocar também aqui é uma informação assim, write ln, tipo assim, os cadastros, emissão do relatório a partir da posição, vírgula, posição. Então, vou dizer assim, ó, a emissão do relatório será a partir da posição, ou seja, o valor que a gente trouxe como parâmetro lá, né, do programa principal. Eu acredito que assim vai ficar legal, né? Vai ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo aqui no nosso relatório. Tá, vou diminuir um pouco a letra aqui. Tá. Bom, feito isso, pessoal, nós já fizemos então duas opções do nosso cadastro. Vamos para a terceira. A terceira agora é a opção de cálculo da média. Acredito assim, o cálculo da média, então nós vamos ter que ter um retorno aqui, que ele vai calcular a média lá e vai desenvolver aqui para o programa principal. Tranquilo? E a gente vai imprimir esse retorno aqui, então, write ln, né? Write ln, a média de idade média de idade igual, vírgula, retorno. Então, a média de idade é a variável retorno, então nós temos que criar essa variável retorno e essa variável pos como variáveis globais. Vamos lá já criar, para não esquecer. Então, aqui, na declaração das variáveis, eu tenho ainda a variável aqui, eu tenho a variável opção, vírgula, pos do tipo integer, ok? E eu vou ter aqui a variável retorno do tipo real, que é uma média, né? Então, eu vou ter essa variável aqui do tipo real. Tranquilo. Então, agora vamos criar a nossa função média, né? Então, a nossa função média, vamos criar aqui, function, média idade, que vai ter um retorno do tipo real. Vai ter algum parâmetro de entrada? Acredito que não. Então só vai ter retorno. Beleza. Tá. Então vamos criar aqui uma variável soma do tipo real, não pode ser do tipo integer, né? Porque ainda os valores são integer. E aí aqui dentro eu vou fazer o quê? Eu vou fazer basicamente o que eu fiz aqui em relatórios, o que eu fiz aqui em relatório, eu fui para o final do arquivo,
e vou emitir o relatório. Então lá, na verdade, na nossa função, se nós formos ver, é alguma coisa nesse sentido assim. Em vez de ir para o final do arquivo, eu vou para o início do arquivo, porque na verdade eu quero pegar a média de todos os registros, não é mesmo? Então eu vou para o final, para o início do arquivo, aí coloco a minha variável soma recebendo 0, ok? E entro na rotina. Enquanto não for final do arquivo, o que eu faço? Trago para a memória, só que não imprimo nada aqui, né? Eu só trago para a memória e faço o que? A soma. Ou seja, variável soma recebe soma mais o que? Opa, só que eu não vou armazenar aqui, né? Não vou armazenar aqui. Eu vou armazenar numa variável auxiliar. Não, eu trago todo o registro para a memória, não tem como eu trazer só uma parte. E aí eu somo cli.idade. Ok? Então eu trago o registro inteiro para a memória, mas eu pego só a idade para fazer a soma aqui. Ó. Então no final dessa rotina eu vou ter a minha soma. Então agora o que eu faço? Eu faço o seguinte, coloco numa variável média, idade, que é uma variável com o mesmo nome da função, recebe o que eu quero retornar, que é a variável soma aqui, ó, certo? Então eu retorno isso para quem? Lá para quem chamou média idade. Então eu vou lá dentro da minha opção média idade aqui, ó, ok? Média idade, que é a minha função, e retorno para a variável retorno. E aí eu imprimo a média de idade igual retorno. Tranquilo? Acredito que com isso nós vamos conseguir aí já, vamos dizer assim, executar o nosso algoritmo. Ok? Só vamos compilar, ver se está faltando alguma coisa, né? Mas basicamente, tem que fazer o teste aqui, ó, until opção, até que opção igual a 4, né? Que é quando ele deseja sair do nosso algoritmo. Então, opção igual a 4. Declarei todas as variáveis? Acredito que sim. Então, eu tenho aqui a minha função, média idade, procedo de relatório, a procedo do cadastro, procedo de arquivo e as definições aqui. Vamos compilar isso aqui, eu vou salvar, vou compilar e vamos ver se tem algum erro aqui. File, o que está dizendo aqui? Opção não esperada. Opa, peraí. Arc file of cliente, ponto e vírgula. Faltou um ponto e vírgula aqui. Tá, vamos compilar de novo. Opa, aqui mais um erro. Esqueci de fechar aqui, ó, de abrir na verdade, né? A nossa string. Compilar. Mais um erro aqui. Tá. Eu não abri e fechei parênteses aqui nesse teste. Ó. Então, esse teste tem parênteses. Esse teste tem esse parênteses. E esse parênteses aqui é desse maior aqui. Vamos lá. Compilei. Opa! Compilado com sucesso. Beleza. Salvei. Vamos executar? Vamos lá. Executei. Olha lá. Montou o menu. Então, vamos ver agora se ele vai funcionar. Então, eu vou cadastrar uma informação, então vou para a opção 1, código 1, nome, vou colocar aqui fictícios, né, só para a gente testar. Cadastrou, cadastro realizado com sucesso, voltou para o menu, falta limpar essa tela aí, né, vamos cadastrar mais uma pessoa. Então, opção 1 de novo, código 2, colocar um nome qualquer, informação, tá, cadastro realizado com sucesso e voltou para o menu. Vamos emitir o relatório, para ver se vai emitir o relatório? 2. Olha lá. Entre com, a partir de que posição? Eu vou colocar todas as. Então, a partir da posição 0. Olha lá. Cadastro 1, código 1, nome 1, idade 11. Cadastro 2, código 2 e tal. Já imprimiu o relatório e já voltou para o menu aqui. Ok? Aí, se eu quiser, eu já posso fazer a média de idade. 3. Vamos ver se ele vai fazer? Olha lá. A média de idade é 33. Opa, ele só fez a soma, né? Nós esquecemos de dividir. Esquecemos de dividir aqui, ó. Beleza, então nós podemos fazer essa divisão. E vamos lá para a opção 5, por exemplo. Olha lá, opção de menu inválida. Falta alguns read ali para ficar mais claro o que está acontecendo, né?
mas enfim, eu digitei uma opção 5 e é uma opção inválida. Aí eu vou digitar a opção 4, fim de execução. Ok? Então podemos ir aqui no código-fonte e já fazer algumas alterações aqui. Primeiro, a média de idade é retorno, né? Retorno dividido, não, vamos fazer isso aqui, pode ser aqui, vamos fazer isso dentro da função. Ó, nós vamos retornar a soma dividido pelo quê? Pelo file size arquivo, ou seja, pela quantidade de registro do arquivo. Ok? Então a soma dividido pelo file size, para ele mostrar a média, na verdade, né? E não a soma. Então isso é um detalhe que nós podemos consertar. Outro detalhe que nós podemos consertar é o seguinte: sempre que ele montar o menu aqui, ó, antes do repeat aqui, ó, a gente colocar um CLRSR, que é para ele limpar a tela. Então ele limpa a tela, né? Vamos colocar essas opções aqui para limpar a tela e montar o menu de novo. Então, após ele voltar do cadastro, ele tem um readln. Após ele finalizar a opção 2, eu vou colocar também aqui um readln. Após ele finalizar a opção 3, também vou colocar um readln. Aqui também e aqui também. Ok? Vamos ver se melhora aí a nossa visualização. Então vamos lá, salvei, executei. Então, olha só, a opção 1 agora, código. Agora eu vou colocar código 3, porque agora eu já tenho o código 1 e 2 lá. Então eu vou colocar aqui idade 33. Cadastro realizado com sucesso. Ó, a hora que eu pressionar Enter aqui, o que ele vai fazer? Ele vai limpar a tela e montar o menu de novo. Agora ficou mais limpo aqui. Vamos fazer com o relatório agora. O relatório. Vamos mostrar todas as informações ainda. Então, o relatório a partir da posição 0. Olha lá. Código 1, código 2 e código 3. Todas as informações aqui agora estão no nosso arquivo. Tanto que eu saí da execução, lembra? Fui lá, fiz alterações no código e voltei. Ou seja, ele manteve as informações no arquivo, né? Nós podemos melhorar aqui alguma coisa de visualização, mas enfim, está funcionando o nosso exercício. Vamos fazer então aqui agora a opção 3, que é a média. Então, a hora que eu pressionar Enter aqui, ó, novamente, limpou o nosso menu e eu posso aqui agora então 3. A média de idade é 22. Agora sim ele fez a média correta, né? Então, novamente, opção 5, olha lá, opção inválida, voltou para o menu. Opção 4, fim de execução, e a gente volta para o código-fonte. Pessoal, viram então? Acredito que basicamente, né? Lógico, podem ocorrer melhorias aqui, mas melhorias a nível de layout, para que melhore a visualização para o nosso usuário aí. Mas o objetivo do nosso exercício foi cumprido, ou seja, nós conseguimos fazer aqui a demonstração das nossas funções, das nossas procedures, a questão de gravar isso no arquivo, acessar as informações, etc. Né? O que falta aqui é uma opção importante para garantir a íntegra do nosso arquivo, que é colocar o quê? O comando close arc, para garantir que esse arquivo nunca se corrompa quando a gente finalizar a execução dele. Então, é um comando muito importante, por isso eu tinha esquecido dele aqui, mas agora a gente colocou ele aqui para que nós garantimos, vamos dizer assim, a íntegra desse nosso arquivo. Ok? Pessoal, então, olha só, o objetivo do nosso exercício foi cumprido, então eu encerro esse vídeo por aqui. Até o próximo vídeo.